Opa, tudo bem? Me diz uma coisa, quanto você acha que pode lucrar daqui a 5 anos investindo 10 mil reais hoje? Eu vou te mostrar aqui um palpite que uma gestora muito famosa, que se chama Cathie Woods, ela fez, e olha só, eu acredito bastante nela, tá? Acredito nessa previsão aqui, nessa ideia, e isso pode te trazer muito dinheiro para você lá no futuro. Já vou logo compartilhar minha tela aqui, justamente para a gente falar sobre isso. Olha só, chances do Bitcoin valer 1,5 milhões de dólares até 2030 aumentaram. Galera, enquanto eu gravo esse vídeo aqui hoje, o Bitcoin está cotado mais ou menos em 93 mil dólares. Então, no pior dos cenários, segundo esse estudo que eu vou te mostrar na sequência, o Bitcoin pode estar cotado em 2030 a mais ou menos 300 mil dólares até 1 milhão e meio de dólares. Isso é uma rentabilidade altíssima. Se for esse melhor dos cenários aqui, a gente está falando de mais de 1000% de lucro, tá? Então, é algo que a gente tem que ficar atento sim. E em nenhum momento eu vou sugerir para você colocar todo o seu dinheiro nesse tipo de investimento que ele tem sim mais risco, que é o Bitcoin, que são as criptomoedas. Mas também vou te mostrar nesse vídeo na sequência que se você colocar entre 1 a 5% do seu patrimônio investido nessa classe, você aumenta muito a relação risco-retorno dos seus investimentos. Então, vamos aos detalhes aqui porque vale muito a pena. Olha só, a Cathie Wood, então, rapidamente, só para falar quem ela é, então ela é uma gestora muito famosa lá nos Estados Unidos, ela ficou conhecida como sendo a guru da inovação, esse investimento que eu costumo falar, que é o investimento no futuro do dinheiro. A gestora dela se chama ARK, vou até colocar aqui na tela, é a ARK Invest. E ela tem mais de 30 bilhões de dólares sob gestão. Então, é realmente alguém que quando fala a gente gosta de escutar. E qual é o ponto dessa análise aqui, dessa previsão? É feita nesse estudo aqui que eles chamam de Big Ideas 2025. Eu fiz o download desse PDF, eu li isso daqui, gostei bastante. Por isso que me dá a tranquilidade de trazer essa ideia de investimentos para vocês, tá? Big Ideas, então, eles falam muito sobre inovação, só que sobre vários setores, ok? Desde inteligência artificial aqui, o Bitcoin, as stablecoins, enfim, energia, tudo isso. Mas a gente vai aqui para essa parte que nos interessa mesmo, que é o Bitcoin. Já aqui na tela, então, eu vou aumentar o zoom para a gente ver, Eles falam muito sobre essa maturidade, da global do Bitcoin como uma moeda mesmo, Aqui eles mostram um histórico de preço, A gente sabe que valorizou muito ao longo dos anos anteriores, mas a gente vai falar sobre uma perspectiva futura. E tem vários gráficos interessantes aqui que eu vou te mostrar, mas isso tudo vai culminar para essa tela aqui, que daqui a pouco a gente fala mais sobre ela, que é justamente essa previsão, que vai de 300 mil dólares até 1 milhão e meio de dólares a cotação do Bitcoin. E veja que tem alguns motivos principais, Cada um tem uma cor aqui. Investimento institucional, ouro, enfim, a gente vai falar sobre isso também, só que eu quero mostrar esses gráficos aqui, principalmente. Esse daqui que mostra a adoção institucional do Bitcoin. Isso aqui é a entrada de dinheiro nos ETFs. Veja um comparativo rápido, tá? O ETF de Bitcoin, ele chegou muito rápido em quase 90 bilhões de dólares, ou seja, 90 bilhões de dólares investidos nele, chegou muito mais rápido, em poucos meses, muito mais rápido que o comparativo com o ouro, Então, esse aqui é um ponto importante, tá? 2 pontos importantes já. Primeiro, o que é institucional? O que é o investimento institucional? É como se fosse uma grande validação dessa tese do Bitcoin como investimento, porque não é mais só pessoa física, espalhado no mundo inteiro comprando, não. A gente está falando do dinheiro grande do mundo, fundos de investimento, ETFs, gestoras como a BlackRock, por exemplo, que tem trilhões de dólares, um mercado muito grande para ser ignorado e agora institucionalizado. Esse é um ponto. Agora, o comparativo com o ouro já é o próximo ponto. O diferencial do Bitcoin é a sua escassez. Essa escassez é que torna ele valioso, Tem a tecnologia da blockchain por trás, mas essa escassez tem valor. Por isso que ele está sendo muito comparado com o ouro. E aí no próximo slide aqui a gente consegue ver isso também, Que isso aqui traduzindo diz que depois do quarto halving, que aconteceu agora há pouco, a inflação
do Bitcoin aqui, ela já está mais baixa que a do ouro, né? Ou seja, é o nível de escassez do Bitcoin hoje, tão escasso quanto o ouro, só que seria esse ouro digital, muito mais fácil de gerir. Então a gente consegue ver também com esse outro gráfico da mineração, ok? A mineração do Bitcoin, ela também comprova essa parte da escassez. Então veja, um outro ponto interessante que eu achei desse estudo é que nesse momento aqui, de 2024 para 2025, o nível de volatilidade do Bitcoin caiu muito, ok? Sim, a gente ainda consegue ver, ó, trouxe bastante retorno em 2024, trouxe também volatilidade, mas o Sharpe, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é justamente essa relação risco-retorno, ficou muito vantajoso, tá? Até porque trouxe mais volatilidade, sim, só que menos que o histórico e trouxe retorno, que é isso que o investidor quer no fim das contas, tá? Então, achei interessante esse gráfico aqui, mas vamos logo aqui para essa parte que mais nos interessa para a gente detalhar essa previsão, esse gráfico aqui desse estudo, ok? Então, vamos lá. Cada um desses gráficos aqui, cada uma dessas cores, é um dos motivos do porquê se chegou a esse target, a esse possível preço em 2030. Veja, vamos começar pelo pior cenário. O pior cenário é o Bitcoin, lá em 2030, estar cotado a 300 mil dólares. E daqui a pouco, pessoal, vou te mostrar aqui também um gráfico que eu fiz as contas de uma pessoa que investisse 10 mil reais hoje, ok? Em Bitcoin, quanto estaria lá no futuro com essas projeções, certo? Então a gente vai ver também a prática em reais, quanto que seria essa possível valorização, e é bastante coisa, ok? Mas qual é o racional por trás disso então? Vamos lá. Bear case, o que é isso? É o pior cenário, né? O cenário do mercado em urso, né? O urso é a tradução de bear, que seria o cenário negativo. Bull é o cenário positivo, ou seja, do touro, né? Que joga todos os seus ativos lá para cima. E o cenário base é esse daqui, que seria um meio de campo, ok? Então vamos lá. Institutional Investment, o que é isso? São investidores institucionais. Então aqui esse estudo pegou o tamanho do mercado global de investidores, retirando o ouro, né, ex-gold, e aí qual que é o tamanho que isso pode alcançar? Se 1% dos investidores do mundo comprarem um pouco do seu dinheiro em Bitcoin, no cenário regular, cenário base, 2,5%, e no melhor dos cenários, 6,5%, tá? Então é o que a gente falou, ETFs, então quando você tem um ETF na bolsa, vários investidores que não querem investir diretamente no Bitcoin acabam se expondo, né? E aí esse ETF, essas instituições compram o Bitcoin diretamente, e aí isso pode fazer com que ele suba de preço. Então se só 1% desse dinheiro grande for para o mercado de Bitcoin, já está aqui nessa barrinha roxa, tá? Vai fazer crescer um pouquinho o valor. Qual que é o segundo motivo? O ouro digital, que essa aqui é a tese que está sendo mais aceita hoje em dia, né? Pela escassez do Bitcoin, substitui um pouco do investimento no ouro físico, né? Tem várias características similares, então se tiver essa adoção aí de 20% no pior dos cenários, 40% no cenário regular e 60% no melhor dos cenários. Qual o outro motivo? Mercados emergentes, né? O safe haven, ou seja, seria uma salvação para os países emergentes, os países médios, digamos assim, tá? Qual que é a tese por trás disso daqui? Isso aí a gente não está nem falando de Brasil, não, a gente está falando até países com economias piores, sei lá, mesmo a Argentina, ou o Equador, El Salvador, Colômbia, enfim, esses países que não têm moedas fortes, né? Poderia ser uma possível salvação para os investidores daquele país ter um pouco do seu recurso em Bitcoin, né? Porque não tem aquela parte política daquele país, enfim, seria uma salvação, ou seja, um pouquinho desse dinheiro investido em Bitcoin também. E aí eles colocam aqui, não é a maior parte do estudo, mas já é relevante, né? 0,5. E o outro ponto importante, governos comprando, né? Nation states, ou seja, estados comprando, né? Que a gente viu muito falando isso sobre uma possível reserva nos Estados Unidos, né? Então, se isso acontecer, mesmo que seja só 0,5% da reserva financeira dos países, e se eles estiverem em Bitcoin, isso vai fazer muito preço. Obviamente, a gente está falando de muito dinheiro aqui, né? Os governos, que vários países já têm um pouco de reserva, eles têm a maior parte do dinheiro do mundo, né? Porque os governos são
a máquina impressora, né, de dinheiro daquele país, né? Mais um ponto importante, Corporate Treasury, ou seja, empresas estão comprando Bitcoin para colocar no seu caixa, né? Você deve ter visto alguma notícia falando que aqui mesmo no Brasil a Melius fez isso, né? Vou até voltar um slide aqui porque tem um outro ponto bem legal. Está aumentando muito, justamente nesse gráfico aqui, até em dólares, né? A gente está falando no mercado global, empresas comprando Bitcoin para colocar no seu caixa. Então, mais gente comprando, né? Mais empresas comprando, eleva também o preço do Bitcoin, né? A mais famosa é a Strategy, né? Que é a MicroStrategy, mas tem várias outras que estão comprando Bitcoin, tá? Então esse aqui é mais um dos pilares bem relevantes até da possível valorização do Bitcoin lá no futuro. E o outro é justamente o uso, né? O Bitcoin On-Chain Financial Service, ou seja, é o uso mesmo do Bitcoin que isso pode crescer ao longo do tempo, né? Porque essa é a ideia, né? Não só ser uma reserva de valor, mas ser uma unidade de troca ali também. Pode ter um grande crescimento aqui, mas veja que se a gente olhar no quais são as causas que podem, né, justamente comprovar essa valorização do Bitcoin no futuro, principalmente esse investidor institucional. Olha como o dinheiro é pesado, essa barrinha roxa aqui, né? Depois o case de ouro digital, né? O Digital Gold, ok? Então essa é a ideia por trás, por isso que eu gostei muito desse estudo que eu trago aqui para vocês nesse vídeo hoje. Não é um achismo simplesmente, também não é uma certeza de garantia de lucro no futuro, mas tem uma tese por trás aqui desse estudo que eu trago para vocês hoje. E outro ponto importante que eu estava falando antes, né? Quanto que isso aqui pode ser em reais, tá? Eu fiz aqui um gráfico, vou pedir para o pessoal da edição colocar bem grande aqui na tela. Olha só, uma simulação de 10 mil reais investidos hoje em Bitcoin, com a cotação do dólar de R$ 5,67, ok? O Bitcoin cotado nesse momento que eu gravei o vídeo a R$ 93.900. Então, aqui eu não estou nem contando uma possível valorização do dólar, ok? Bastante atenção. Uma pessoa que investisse 10 mil reais agora, dentro da pior simulação ali do estudo da ARK Invest, teria uma rentabilidade total de 219,47%, que seria algo em torno de 26,58% ao ano, e estamos falando que 10 mil reais se transformariam em 31.947. No cenário base, ou seja, aquele regular, a gente está falando de uma rentabilidade total de 669% em 5 anos, que daria mais ou menos 49,9% ao ano, ou seja, extremamente alto. 10 mil reais se transformariam em 76.934. E falando no melhor cenário do mundo, ali dentro daquele estudo, estamos falando de 67,94% de rentabilidade ao ano, mais de 1.400% em 5 anos, 10 mil reais se transformariam em 159.316. Mais uma vez eu digo, não é uma certeza, mas é um estudo interessante para a gente ver que, de repente, colocar um pouquinho do nosso dinheiro nessa classe de ativos não é algo fora do comum. Inclusive, pode até ser bastante interessante. Eu fiz um estudo bem legal, eu tenho esse guia rápido aqui para investir em Bitcoin. Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição para você fazer o download gratuito desse material aqui, ó. Veja, é um estudo bem legal, assim, que eu coloquei, bem prático, falando sobre os motivos do porquê você pode considerar o Bitcoin na sua carteira de investimentos. E aí, exatamente na página 32, tem um motivo aqui bem legal, que é justamente essa ideia do impacto do Bitcoin num portfólio diversificado, que é justamente um índice de Sharpe, né, que mostra essa relação risco-retorno. Veja, se você colocar 1% do seu dinheiro em cripto, 2,5% ou até 5%, você aumenta muito a sua relação risco-retorno. Você aumenta muito o retorno e a volatilidade não aumenta tanto assim, né? Então pegue esse relatório aqui, vou deixar o link na descrição, você recebe esse PDF lá no seu e-mail. E uma coisa bem importante também, pessoal, eu gosto sempre de falar, para você investir em Bitcoin, é melhor você fazer sempre da maneira mais segura. Então não acredite em qualquer pessoa por aí que fala de Bitcoin ou que você tem que transferir o dinheiro para a pessoa. Não, nunca faça isso. Invista em Bitcoin através de uma exchange, ou seja, que é isso? É uma corretora de criptomoedas. E a que eu recomendo, a que eu uso hoje em dia e vou te mostrar aqui no meu celular,
é a Coinbase. Por quê? Na minha opinião, ela é a mais confiável do mundo, porque ela é a maior exchange dos Estados Unidos, ela tem capital aberto na bolsa lá de Nova York e ela também é a maior custodiante dos ETFs, ou seja, esse dinheiro pesado aqui, global, daquelas pessoas que realmente são endinheiradas, está custodiado, ou seja, está confiado para a Coinbase gerir ali, né? Ela custodiar, na verdade, ela tomar conta desse dinheiro. Então, se a maior parte do dinheiro do mundo está confiando na Coinbase, eu também confio. O meu, na minha visão, é a corretora mais fácil de usar, tem CNPJ aqui no Brasil, então pode ser considerada uma corretora nacional. E o que eu quero te mostrar aqui no meu celular agora é que eles estão com uma promoção que só vale até dia 15 de maio, que é muito legal. Você pode ganhar uma viagem de luxo, avaliada em $43 mil para o Ushuaia, na Argentina, Patagônia. Deixa eu te mostrar. Logo aqui na tela inicial do aplicativo da Coinbase já tem esse banner, ó. A Patagônia espera por você. Inscreva-se até o dia 15/5. Quando eu clico aqui, ele me mostra esses detalhes, ó. Invista na descoberta de novas fronteiras. Olha o que você vai ganhar. Uma semana, 5 estrelas no Ushuaia. Ganhe 7 noites de estadia num hotel 5 estrelas. Vários tours, voo panorâmico, enfim. É muito simples de participar e o prêmio é excelente. Eu fiquei doido quando eu descobri isso aqui. Eu quero muito ganhar ou espero que um dos seguidores aqui do Lucro FC ganhe. Como você faz para participar? Primeiro, é só se inscrever, né? Como eu fiz aqui, né? Eu já tenho conta aberta. Vou deixar um link aí na descrição para você abrir conta na Coinbase para conseguir participar dessa promoção e investir através de uma corretora super confiável, né? E super fácil de usar também. Beleza? Aí você vai aumentar suas chances como negociando qualquer valor. Ou seja, se você clicar em negociar, ou seja, comprar ou vender qualquer ativo, aqui por exemplo, ó, eu quero comprar Bitcoin. Digamos que você queira comprar R$10 em Bitcoin, tá? Como que você faz? Nesse momento eu não tenho dinheiro na carteira, eu tenho que depositar fundos. Se eu clico aqui já aparece um Pix para eu simplesmente pagar esse Pix, o dinheiro vem para cá e eu posso comprar esses Bitcoins então. E aí a cada negociação que eu fizer, eu vou aumentando minhas chances nesse sorteio aqui. E detalhe, quem abre conta através do meu link, esse link que eu deixo aqui na descrição e também nesse QR Code, vai ganhar um bônus de boas-vindas, ou seja, R$20 em Bitcoin depois que você fizer sua primeira negociação, tá bom? Então aproveite, porque é uma exchange muito interessante, muito simples de usar, confiável, acredito que o Bitcoin como tecnologia é bacana, você pode conhecer um pouquinho mais e simplesmente essa relação risco-retorno é o que mais me atrai. Beleza? Um abraço e até mais!